amém. É tempo de agradecer ao Senhor. É tempo de desenvolver um coração mais grato. É tempo de desenvolvermos uma vida de gratidão. E eu gostaria de aproveitar esse momento para fazer alguns rápidos agradecimentos. Eu queria agradecer em nome da igreja, em nome da CIBAC, a todas as autoridades da nossa cidade que estão se empenhando, que estão trabalhando para o bem do nosso povo. Nós sabemos que é uma situação que não está sendo fácil para ninguém. Nós sabemos que é uma situação onde todos nós não sabemos exatamente o que fazer. Mas louvado seja Deus pelas nossas autoridades que estão fazendo aquilo que podem. Em especial, eu quero agradecer aos nossos irmãos, todos os nossos irmãos que trabalham na área da saúde, abençoando o nosso povo e cuidando do nosso povo. Receba o abraço do pastor Adriano, receba o abraço da Segunda Igreja Batista em Alto Caparaó. Saibam que nós estamos orando por vocês. Eu queria agradecer a Deus também pela vida de todos os líderes religiosos da nossa cidade, de todas as igrejas da nossa cidade, que estão se empenhando nesse tempo para continuar a levar a mensagem da cruz. Estão trabalhando na medida do que podem, cada um de nós dentro das nossas limitações, para levar uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a CIBAC, aos nossos tantos irmãos que têm nos ajudado direta e indiretamente, aqueles irmãos que estão aqui durante a pandemia, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, com seus dons, com seus talentos, os irmãos do Ministério de Louvor, os irmãos da sonoplastia, os irmãos da comunicação audiovisual, a liderança da igreja, a cada membro que tem orado pela igreja. Louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus pela sua vida. E principalmente, eu quero agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem permitido nas nossas vidas, porque para todas as coisas há um propósito de Deus, todas as coisas. E eu creio que este tempo, embora esteja sendo um tempo difícil, de crise, onde tantas pessoas perderam pessoas que amavam, e nós não podemos nos esquecer disso, ou ignorar essa situação, mas eu quero agradecer ao Senhor, porque Deus tem nos dado uma oportunidade de crescermos, uma oportunidade de crescermos e de entendermos aquilo que realmente tem valor nessa vida. É tempo de agradecer ao Senhor, e nós precisamos entender o poder da gratidão, o poder da gratidão. E a pergunta que eu gostaria de fazer a você nessa noite é: você já experimentou o poder de Deus através da gratidão? Você já experimentou os milagres de Deus através da gratidão? Você já experimentou o sobrenatural de Deus através da gratidão? Porque eu acredito que a gratidão é uma poderosa arma que está à disposição de todo cristão. A gratidão é uma arma poderosíssima que está à minha disposição, que está à sua disposição. E gratidão é viver em grande alegria, tanto em relação às pessoas e principalmente em relação a Deus. Porque uma vida de reclamações, uma vida de murmuração, desagrada o nosso Pai. Uma vida de murmuração desagrada o nosso Deus, faz com que o coração do nosso Pai, do nosso Deus, fique entristecido. E uma vida de murmuração também nos impede de experimentar o sobrenatural de Deus, de experimentar
os milagres de Deus em nossas vidas. Êxodo, capítulo 16, verso 3, que é o primeiro texto que vamos usar aqui nesta noite, diz o seguinte: disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Esse texto nos apresenta um povo ingrato, um povo que decidiu trilhar pelo caminho da murmuração, e como infelizmente, muitas vezes, por meio das nossas atitudes, nós somos tão parecidos com este povo. Quantas vezes, ao invés de desenvolver uma vida de gratidão, desenvolvemos uma vida de murmuração, e nos esquecemos que a ação de graças é a atitude esperada por Deus de cada um de nós. Ações de graça é a atitude esperada de Deus por cada um de nós, porque ela tem o poder de mudar ambientes. Uma vida de ações de graças, vou repetir, tem o poder de mudar ambientes. Uma vida de ações de graças tem o poder de mudar as circunstâncias, de mudar a situação. Uma vida de gratidão tem esse poder. E nós somos instruídos pela Bíblia a sermos gratos a Deus, e não somente sermos gratos a Deus, mas sermos gratos a Deus em tudo e em todo tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Conseguiu entender o que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo que em todas as coisas nós devemos ser gratos a Deus, até mesmo naquelas que humanamente parecem não ser favoráveis ou não serem favoráveis a nós. Até mesmo nas lutas, nas adversidades, nós devemos ser gratos a Deus. Até mesmo nas batalhas, nós devemos ser gratos a Deus, porque se nós queremos experimentar o sobrenatural de Deus, nós precisamos viver uma vida de gratidão. E só vivemos uma vida de gratidão quando amadurecemos na fé, quando nos tornamos maduros na fé. Como filhos maduros na fé, nós devemos sempre ser gratos a Deus pela vida, sabendo que em nenhum momento Jesus disse que não teríamos aflições, que não teríamos adversidades, ou circunstâncias ruins, ou problemas na nossa vida. O que eu estou dizendo a você é que o que realmente agrada a Deus é sermos gratos a Ele, independente do que esteja acontecendo conosco exteriormente, porque no interior flui um rio de água viva. Aleluias, louvado seja Deus. Quando olhamos à nossa volta, para não falar de nós mesmos, nós vemos pessoas murmurando,
o tempo todo. Nós vemos pessoas insatisfeitas o tempo todo. Nós vemos pessoas ingratas o tempo todo, simplesmente porque alguns planos não deram certo e os seus desejos não estão saindo conforme o que elas esperavam. Irmãos, como nós precisamos mudar essa realidade em nossas vidas, porque via de regra nós somos essas pessoas. Basta algumas coisas que não planejamos não dar certo e começamos a murmurar, basta algumas coisas que sonhamos não se realizarem e nós começamos a murmurar, nós começamos a reclamar, nós começamos a ficar insatisfeitos. Nós esquecemos que ninguém e nem nada começa grande, e é por isso que nós devemos aprender a ser gratos em todas as coisas, inclusive nas coisas que aos nossos olhos são insignificantes. Nós devemos ser gratos e desenvolver uma vida de gratidão nas pequenas coisas, nos pequenos começos, nas pequenas atitudes, porque um coração grato nos leva a experimentar a graça de Deus e o manifestar de Deus em nossas vidas. O que eu estou dizendo a você nessa noite, meu querido irmão e minha querida irmã, é: desenvolva uma vida de gratidão e experimente a graça de Deus sobre a sua vida, a bondade de Deus sobre a sua vida, o poder de Deus sobre a sua vida. Porque para experimentar o sobrenatural de Deus, nós precisamos sempre sermos gratos. O próprio apóstolo Paulo é um grande exemplo de como devemos cultivar uma vida de gratidão, de como devemos viver uma vida de gratidão, porque este homem aprendeu a ser grato. Este homem aprendeu a viver com gratidão, mesmo quando as coisas não lhe eram favoráveis, mesmo quando as coisas não aconteciam exatamente como ele gostaria que elas acontecessem, mesmo quando as coisas não fluíam como ele gostaria que elas pudessem fluir. Filipenses capítulo 4, do verso 11 ao 13, a palavra de Deus diz assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Viver alegre, viver contente com a vida, não significa parar de sonhar, não significa de maneira alguma parar de sonhar, ou deixar de buscar o melhor para você, ou deixar de buscar o melhor para a sua família. Não, viver alegre e contente significa que enquanto você busca o que não chega, você é grato por aquilo que já tem, por aquilo que Deus já te deu, por aquilo que Deus já te entregou, por aquilo que Deus já te ofereceu. Isso é viver de forma alegre, de maneira contente, satisfeita e grata, porque tudo pertence a Deus. Eu e você somos apenas mordomos, e quando entendemos essa verdade, nós seremos felizes pelo que temos e como temos.
Nós precisamos aprender esse princípio, porque há poder neste princípio. É se mantendo firme nesta posição, neste entendimento, neste discernimento, que o apóstolo Paulo foi capaz de dizer com confiança: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, meu amado, uma pessoa que vive a gratidão, aciona o reino espiritual e a força e a graça de Deus para vencer no tempo da crise, para vencer no tempo da escassez, para vencer no tempo de tempestades, porque Deus é tudo o que eu e você precisamos. Deus é tudo, tudo que temos, tudo que somos. O apóstolo Paulo desenvolveu esta atividade em seu coração, e foi grato a ponto de permanecer feliz e firme em sua caminhada, em toda e qualquer situação. Este é o grande desafio. Mesmo quando tudo parecia não dar certo, Paulo continuava feliz, contente, satisfeito e grato. Como eu e você nos posicionamos, como eu e você vivemos diante das situações que não acontecem exatamente como gostaríamos que acontecessem. Estamos sendo desafiados pela palavra de Deus nessa noite a continuarmos gratos, felizes e contentes. Isso só foi possível na vida de Paulo porque ele não dependia das coisas naturais ao seu redor para ser feliz. Escuta aqui, meu querido, eu e você não dependemos das coisas naturais ao nosso redor para sermos felizes. Assim como Paulo, o que nós dependemos é da graça de Deus sobre nós, da presença de Deus sobre nós, do poder de Deus sobre nós, da unção de Deus sobre nós, do Espírito Santo de Deus sobre nós. O apóstolo Paulo era feliz porque dependia única e exclusivamente da graça de Deus, a ponto de declarar: a tua graça me basta. Meu irmão, minha irmã, para experimentar o sobrenatural de Deus, nós precisamos ter os nossos olhos fixos em Jesus. Nós precisamos ter os nossos olhos fixos em Jesus. A gratidão a Deus em todo o tempo, inclusive no tempo da adversidade, é o combustível para deixar para trás o egoísmo, é o combustível para deixar para trás a murmuração, é o combustível para deixar para trás a insatisfação. E a partir deste ponto, nós deixamos de dar prioridade para o problema que nos ronda, para as dificuldades que nos rondam, para as crises que nos rondam, que se levantam diante de nós. E com isso nós damos glória, ou a glória, àquele que verdadeiramente pode nos conduzir em triunfo, vitoriosos em qualquer situação. E é por isso que nós somos gratos. E há algo poderoso na gratidão, porque a gratidão ativa a provisão de Deus. E eu gostaria de chamar a sua atenção para este ponto nesta noite. A gratidão aciona a provisão de Deus. Jesus nos dá o maior exemplo de gratidão, pelos recursos que tem nas mãos, ao alimentar uma multidão com poucos pães e peixes.
Mateus capítulo 15, verso 36 diz assim: tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu, e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobrou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Notou algo claro no texto? Notou algo claro no texto? Jesus não reclamou daquilo que ele não tinha. Ele não reclamou daquilo que ele não tinha. E humanamente falando, ele não tinha o suficiente para alimentar mais de 4.000 pessoas reunidas naquele local. Humanamente falando, não tinha como Jesus fazer isso. Talvez você ande reclamando e murmurando por causa daquilo que tem nas mãos, pensando que o que tem nas mãos não é o suficiente para realizar o que você gostaria de realizar. Ah, meu querido, mas eu quero dizer para você nessa noite que aquilo que você tem nas mãos é o suficiente para realizar o que Deus quer realizar na sua vida, o que Deus quer realizar na sua história. Aquilo que você tem nas suas mãos hoje é suficiente para você vivenciar os milagres de Deus em sua vida. Porque nós poderíamos até mesmo recriminar a atitude dos discípulos ao dizer para Jesus despedir a multidão. Mas será que nós faríamos diferente? Será que nós agiríamos diferente? Será que as nossas atitudes seriam diferentes? 7 pães e alguns peixes, poderíamos dizer, nunca seriam suficientes para alimentar toda aquela multidão. Mas ao invés de reclamar, Jesus deu graças. Ah, meu irmão, eu não sei se você está entendendo essa palavra essa noite. Ao invés de reclamar, Jesus agradeceu. Jesus foi grato pelo que tinha. Jesus foi grato por aquilo que Deus fez chegar às suas mãos. Seja grato por aquilo que Deus fez chegar às suas mãos. Seja grato por esse esposo que Deus lhe concedeu. Seja grato por essa esposa que Deus lhe concedeu. Seja grato por esses filhos que Deus lhe concedeu. Seja grato por essa casa que Deus lhe concedeu. Seja grato por este emprego que Deus lhe concedeu. Seja grato por esta igreja que Deus lhe concedeu. Seja grato por tudo que Deus lhe concedeu, porque por meio daquilo que você tem hoje, Deus fará você viver coisas ainda maiores, porque o que temos nas mãos é o suficiente para cumprir o propósito de Deus. Então seja grato, seja feliz, viva o contentamento. Em Mateus capítulo 14, versículo 19, lemos o seguinte: e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E em seguida deu aos seus discípulos, e estes à multidão. É uma situação parecida.
A Bíblia diz que Jesus pegou os pães e peixes e ergueu os olhos para o céu e os abençoou. Que lição! Que lição! Erguer os olhos na direção de Deus e agradecer, porque em Deus está a única fonte de provisão. Em Deus está a única fonte de cuidado. Em Deus está a única fonte de sustento. Em Deus está tudo o que precisamos. Em Deus está tudo o que necessitamos. Nesta noite eu convido você a erguer os seus olhos para os céus, a erguer os seus olhos para Deus e agradecer. Jesus abençoou o que tinha mesmo sendo pouco, e o pouco se tornou mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Sobraram 12 cestos cheios. E esta é uma grande resposta a um coração grato. A provisão sobrenatural de Deus e os milagres de Deus são gerados quando existe uma atmosfera de gratidão. Uma atmosfera de gratidão. Estamos sendo desafiados nessa noite a mudar o nosso ambiente onde vivemos, onde trabalhamos, manifestando o sobrenatural de Deus através da gratidão. Está pronto para viver o sobrenatural? Porque nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. O desafio para mim e para você nessa noite é viver e desfrutar de todo o cuidado e a provisão e a manifestação de Deus, ativados por um coração grato. Grato. Eu não sei como você sempre termina o seu dia antes de se deitar para dormir. Mas eu lhe convido nesta noite a tirar um tempinho e a agradecer a Deus. Pare um pouquinho e você verá o quão bom Deus tem sido com você, com a tua família, com a tua história, e quantos motivos eu e você temos para agradecer. Encha o teu coração de gratidão. Encha a tua casa de gratidão. Os ambientes em que você frequenta de gratidão. Encha as redes sociais de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Porque há poder em uma vida de gratidão. Nós vamos cantar mais uma vez a primeira canção tão conhecida, que há muito tempo as igrejas cantam e adoram. Talvez você conheça de cor. Eu queria convidar você aí na sua casa, se você puder, é claro, dar as mãos à sua família nesse momento e agradecer ao Senhor. Logo após, eu estarei orando para terminar esse momento de culto. Mas agradeça ao Senhor nesse momento. Agradeça, 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 agradeça. Sim, Jesus. Por tudo que vais fazer. Obrigado, Jesus. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer.
Obrigado, Jesus, por tudo o que tens feito. Obrigado, Jesus, porque mesmo em meio às lutas e adversidades, o Senhor está conosco. Obrigado, Jesus, porque ainda que venhamos a andar pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer, porque Tu estás conosco. Obrigado, Jesus, porque Tu és um Deus que, ainda que mãe e pai nos abandonem, o Senhor nunca nos abandonará e nem nos desamparará. Obrigado, Jesus, até mesmo pelas lutas, porque cremos e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti e foram chamados segundo o Teu bom propósito. Obrigado, Jesus, porque nada, nem mesmo a morte pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, porque a vida que o Senhor prometeu a nós por meio de Cristo não se resume a esta vida. Não, o Senhor tem um lugar preparado para nós, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais luto. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Somos gratos ao Senhor, e ainda que passássemos toda a nossa vida agradecendo, ainda seria muito pouco diante de tudo o que o Senhor fez e faz por nós. Obrigado, Jesus, obrigado. Amém e amém.